Começou. Boa noite. Vamos fazer uma oração para nós começar o culto. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração mais uma vez à Tua presença, te agradecendo pelas maravilhas que Tu tem feito em nosso viver. Faz de nós, Senhor, verdadeiros adoradores, que o culto dessa noite seja exatamente o que a gente está dizendo, seja um culto à Tua presença. Que nós possamos louvar e bendizer a Teu santo e maravilhoso nome, que nós possamos engrandecê-lo, que nós possamos fazer o Senhor o nosso Deus, o nosso Rei. Que tudo seja para a honra e para a glória do Teu nome. Nada, Senhor, nada seja de acordo com a vontade do homem. Faça, Senhor, a Tua vontade e nós te clamamos nesse dia. Opera, Senhor, nesse momento em que nós estaremos entoando louvores e falando da Tua palavra. Que Tu possa ser o nosso Senhor, o nosso Salvador todos os dias de nossa vida. Que não seja somente, Senhor, um ajuntamento solene aqui, mas seja um objeto de culto verdadeiro a Ti. Que Tu sejas, Senhor, o nosso Rei e Redentor. Que nós possamos Te ter como nosso único e suficiente Salvador. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por essa reunião. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que aqui estão. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que vão participar da live. E que seja feita a Tua vontade nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvamos. Uma oferta de amor, sacrifício. Quero minha vida a Te entregar. Uma oferta viva em Teu altar. Senhor, minha vida oferecer. Amor e sacrifício, quero minha vida a Te entregar, uma oferta viva em Teu altar. Senhor, minha vida oferecer. De amor e sacrifício, quero minha vida a Te entregar, como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar
Graças a Deus, mais uma vez podemos nos reunir e poder conversar a respeito do amor de Deus. E como nós já estamos conversando, já tem uns 20 dias que nós estamos anunciando que hoje nós vamos conversar a respeito do dízimo. E até eu abri uma pergunta, né, no Facebook: o cristão deve dar dízimo? E eu recebi bastante pessoas dizendo, né, falando a respeito do que pensam. Na realidade não é a respeito do que pensam, é a respeito do que foi incutido a nós. Uma ideia que foi incutida a nós desde os primórdios, né? desde a época, desde que foi concebida a Igreja Católica, que se juntou junto com o Estado, acho que lá no ano 380, né? Não sei, foi no ano 300 e pouco, lá de Constantino, que foi quando entrou. Então nós queremos conversar um pouquinho a respeito do dízimo, se é que cristão tem que dar dízimo ou não. Então nós queremos conversar a respeito disso. E a maioria das pessoas responderam para mim: sim, o cristão tem que dar dízimo. Então hoje nós vamos elucidar um pouco disso, conversar um pouco a respeito disso. Lembrando que a live é interativa, se o pessoal quiser conversar, tem gente que está lendo. Se quiserem fazer perguntas, façam perguntas para que a gente possa responder. Aqui a mesma coisa. Nós não queremos fazer um monólogo, nós queremos conversar. É lógico que eu falo bastante, vocês já devem ter notado, né? Que eu começo a falar e não paro. Vocês podem falar, mas eu não deixo ninguém falar. Mas vocês podem perguntar, pergunte e a gente tenta resolver. Só para a gente ter entendimento mais ou menos a respeito da palavra, eu quero falar para vocês o que é o dízimo, né? A palavra dízimo, ela se encontra 41 vezes escrita na Bíblia. 32 vezes no Antigo Testamento e 9 vezes no Novo Testamento. No Novo Testamento são 6 vezes escrita em Hebreus, no versículo 7, quando ele fala a respeito de que Abraão, né? Ele fala a respeito de Abraão, que ele ocupou lá na batalha de Sidim, lá contra Kedorlaomer, que ele teve uma batalha contra o rei de Salém e massacrou o povo, né? E aí ele fala lá em livro de Hebreus, o escritor de Hebreus fala, né, a respeito dessa passagem no versículo 2, 4, 5, 6, 8 e 9. Hebreus 7, versículo 2, 4, 5, 6, 8 e 9, ele fala a respeito de dízimo. Fala também em Lucas 11, 42 e fala também no 18, 12. E por último ele fala no Mateus 23, 23, e aqui todo mundo fala a respeito do Mateus 23, né? O que adianta a gente dar o dízimo da hortelã e se faz uma coisa e não faz outra? É sobre essa palavra, sobre essa passagem que os pastores se baseiam, que é escrito no Novo Testamento. Em hebraico ela é malasser e em grego é decate. Ela significa 1/10. Então é 1/10 do valor que tu recebe. A primeira vez que foi mencionada na Bíblia, em Gênesis 14, na passagem de Abraão lá em Melquisedeque, isso mais ou menos no ano 2100, entre o ano 2100 e o ano 2000 antes de Cristo. Então assim, é uma coisa bastante antiga. Um pouco mais adiante, Jacó, o neto dele, fala a respeito, né? Ele diz assim: se tudo der certo na minha vida, eu vou te dar o dízimo sempre. Isso no ano de entre 2000 e 1850. Nós vemos na história que existe isso entre os egípcios, entre os babilônicos, entre os chineses, que todos eles dão 10% aos seus deuses, ou uma autoridade imposta. Mas daí no ano de 1590 nasce Moisés. De 1590 até 1470 ele vive. O ano que ele reinou foi de 1550 a 1510. Nesse período foi imposto a lei mosaica, que ele escreveu a lei lá que era obrigatório a dar dízimo. Isso está escrito em Levíticos 27, 18 e Deuteronômios 14 e Levíticos 27. Esse dízimo servia para sustentar o povo de Israel, sustentar os levitas, os sacerdotes e fazer a manutenção do templo. Para isso que servia. Ele servia para cuidar dos pobres e manter os órfãos e as viúvas, e também os estrangeiros. Servia para se confraternizar. Numa outra passagem lá em Deuteronômios 14, 22, fala em confraternização. Para vocês terem noção o que é o dízimo, que às vezes a gente vê pessoas falando assim: o dízimo, nós temos que dar 10% do nosso salário. Isso é uma lei. Se nós formos cumprir a lei, não é 10%. Se tu quiser cumprir a lei, não é 10%. A lei, ela diz que são 3 festas que são efetuadas o dízimo.
numa festa anual tu dá 10%, na outra festa anual tu dá 10%, e uma festa trianual, é isso? Triênio? Uma festa de 3 em 3 anos que se dá 10%. Então o dízimo não seria 10%, o dízimo seria 23%. Se nós quisermos cumprir a lei, nós temos que dar 23% e não 10%. O dízimo são dados 3 vezes. 2 vezes na festa anual e uma vez nessa festa de 3 em 3 anos. Ao qual está em Deuteronômios 22 a 20, Deuteronômios 14, 22 a 29. Que ele diz assim, ó, de 3 em 3 anos vocês se ajuntarão e virão para Jerusalém e vão fazer uma festa todo mundo junto. Se tu morar longe e não tiver como trazer o teu gado, vende o teu gado lá. E quando tu chegar em Jerusalém, tu compra novamente e faça uma festa. É uma festa, esses 10% é só para comer e beber. Eles iam para Jerusalém e faziam uma festa entre todos eles. E confraternizavam aquela festa. Isso que era o dízimo daquele ano. Então o dízimo era comer. Eles iam todo mundo para um local para comer. Então essa festa, de 3 em 3 anos, eles faziam isso. E se nós virmos, até hoje isso acontece no povo judaico. Tem uma época que eles se reúnem e fazem essa festa, né, para poder se juntar. Aí, Deus conhecendo o coração do homem, ele sabia que o homem não daria o dízimo, não daria o sustento para os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e os levitas. Por isso que ele colocou uma lei. De agora em diante é obrigatório tu dar os 10%. Porque tu tem que te lembrar do povo levita. O povo levita que trabalha para vocês, obrigado. O povo levita trabalha para vocês. O povo levita cuida do templo. O povo levita faz todas as coisas que tem que fazer e eles precisam comer. Obrigado, José. Então, vocês têm que dar o dízimo para poder sustentar esse povo. Como ele sabia que o povo não tinha, que tinha o coração duro e o povo não ia dar por livre e espontânea vontade, ele colocou uma lei. E essa lei que todos os anos, no caso, né, teria que trazer. Porque eles trabalhavam com lavoura, na colheita eles dariam os 10% do seu ganho. Isso para quem ganhava anual. Quem ganhava da forma que a pessoa recebia, ela teria que dar o dízimo. Tem gente, por exemplo, hoje nós temos pessoas que recebem diária, temos pessoas que recebem semanal, tem pessoas que recebem mensal, quinzenal, tem vários tipos de recebimento. O dízimo seria quando tu recebe. No momento que tu recebe a primícia seria dada para Deus. Isso virou lei. E nós vemos isso quando fala lá em Mateus 23, 23. Vocês, fariseus, vocês dão o dízimo do entro, do cominho e de todas as coisas. Mas vocês negam o amor, que é muito pior. Vocês devem fazer esta como também aquela. É isso que Cristo está falando. Está falando que não adianta nada a gente dar o dízimo, não nós, desculpa, não adiantava nada os fariseus dar o dízimo se não tinham amor. Eles teriam que dar o dízimo e ter o amor. É isso que ele está falando nessa passagem. Só que daí Cristo veio. Quando Cristo abriu, ele abriu outras interpretações a respeito do dízimo. Tem pessoas que usam, como eu falei, o versículo 23, 23, dizendo que Cristo chancelou, Cristo assinou. Ele está dizendo que a gente deve dar o dízimo, mas também não pode negar o amor. Essa é uma das versões que diz que a gente tem que dar o dízimo. E a maioria dos pastores, a maioria dos sacerdotes usam isso como uma verdade. Eu não estou dizendo que é verdade nem mentira, né? Nós vamos descorrendo até chegar o que eu quero falar. A outra interpretação é que o Velho Testamento... Quando é que acaba o Velho Testamento? Vamos ver se para vocês interagirem com a gente. O Velho Testamento acaba quando Cristo morre, né? No momento que Cristo morre, o Velho Testamento acaba. Então, Cristo viveu o Velho Testamento. Se a gente disser que Mateus 23, 23 é Novo Testamento, não é Novo Testamento, porque Cristo estava vivo. A palavra de Deus diz para nós, só existe como é que é quando alguém morre, daí a herança. Nós só recebemos a herança se o legislador morrer. Então, necessitava que Cristo morresse para que nós entrássemos no Novo Testamento. Até Cristo morrer, era Velho Testamento. Então, 23, 23 está no Velho Testamento ainda. Esta é uma segunda interpretação.
Primeira interpretação, Cristo disse que era. Segunda interpretação, o Novo Testamento começa só depois da morte de Cristo. E essa é verdade, tá? O Novo Testamento começa só depois da morte de Cristo. Então nós vemos assim, nós vimos aqui, eu falei, a primeira vez que nós vemos, Abraão entregou o dízimo sem a lei não existia, né? Nós falamos lá, Abraão entregou o dízimo em 2100 antes de Cristo. E Moisés viveu em 1500, foram quase 600 anos de diferença. Alguns anos depois, Jacó também deu o dízimo, sem a lei. Só que daí quando Moisés chega e coloca a lei, porque ele coloca a lei porque o povo não ia assumir. O Espírito de Deus não estava nas pessoas. As pessoas não tinham amor umas pelas outras. Nós falamos, se vocês tiverem oportunidade, todos vocês que estão aqui e as pessoas que estão na live também, tiveram oportunidade de ver, nas terças-feiras nós temos a respeito do Sermão do Monte. E lá no Sermão do Monte a gente fala exatamente o que a lei significa. Que Cristo diz assim, ó, a lei foi feita para ser cumprida. É isso que ele diz na palavra de Deus, né? A lei foi feita para ser cumprida. Só que tem outra passagem que diz para nós que o fim da lei é Cristo. E em Romanos 8:1 diz para nós que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Então, nós precisamos cumprir a lei ou não precisamos cumprir a lei? Quando ele fala que em Mateus, lá no Sermão do Monte, que nós temos que cumprir toda a lei, ele não está falando de nós, ele está falando de Cristo. Que Cristo veio ao mundo e cumpriu toda a lei. E por ele ter cumprido toda a lei, ele cravou na cruz e nos libertou da lei. Nós não estamos mais debaixo da lei, nós vivemos pela graça de Cristo. Então por isso que hoje eu tenho um pensamento diferente a respeito do dízimo. O dízimo é mosaico. Então, o dízimo são para judeus. Esse é o meu pensamento. O povo judeu tem que dar dízimo. Nós temos que dar dízimo. Nós aqui, que somos gentios, que nem do povo judeu nós somos, temos que dar dízimo? Não, nós não temos que dar dízimo. Não, mas vamos lá, deixa eu indo para a gente poder entender um pouco mais. Se nós parar para pensar, em Gênesis 4, se a gente voltar, em Gênesis 4 fala que Caim e Abel fizeram ofertas ao Senhor. Os dois fizeram ofertas ao Senhor. Então nós falamos que Abraão foi o primeiro que deu o dízimo. Depois nós falamos que Jacó deu o dízimo. E depois foi colocado a lei em Moisés. Só que se nós voltarmos lá, Abel e Caim já fizeram ofertas a Deus, né? Então eu gosto de pensar desta forma. Nós temos que dar dízimo? Não. Nós temos que ofertar a Deus. Essa é o que o cristão tem que fazer. O cristão tem que falar, e se nós olharmos lá em Coríntios 9:7, diz para nós, Paulo diz para nós que quem dá, tem que dar com alegria. E isso nós vemos na passagem de Abel e Caim. Nós vemos que teve duas pessoas que fizeram doação para Deus. Um foi lá e deu para Deus com amor. Um foi lá e deu para Deus o melhor que ele tinha. Ele foi lá e escolheu o melhor animal que tinha, cevado, sem nenhum defeito, e ofertou a Deus. O outro foi lá e fez uma oferta de qualquer forma. Ele foi lá, pegou, a Bíblia não diz para nós, mas provavelmente não foi as melhores coisas. Porque a palavra de Deus diz para nós que quando os dois ofertaram a Deus, o sacrifício subiu. E o outro, o sacrifício não subiu. Ou seja, o sacrifício de Abel, ele subiu como aroma suave para Deus. E a oferta de Caim não foi da mesma forma. Ela entrou de uma forma diferente. Então, quando nós fizemos alguma oferta para Deus, como é que nós temos feito essa oferta para Deus? Nós temos feito a oferta da mesma forma que Abel fez ou da mesma forma que Caim fez? Então, nós temos que dar dízimo ou não temos que dar dízimo? Não, nós não temos que dar dízimo. Então eu não preciso dar nada para o reino de Deus? Não foi isso que eu disse. Eu disse em Coríntios 9:7, diz para nós assim, todos nós temos que dar de acordo com o nosso coração, de acordo com as nossas condições. Nós temos que ver as nossas condições e o nosso coração como é que está para dar a nossa oferta a Deus. E diz que nós temos que dar uma oferta agradável, generosa.
É dessa forma que ele diz que nós temos que fazer. Então, assim, que nós não devemos dar por constrangimento. Que nós vemos dentro das igrejas isso, né? As pessoas, os sacerdotes constrangem a gente a dar. Ou não pode ser por um outro qualquer motivo. Tu dar a oferta lá porque tu quer receber alguma coisa em troca, ou outra coisa. Inclusive nas perguntas que a gente fez ontem, tinha ali se você se sente em pecado em não dar o dízimo, né? Uhum. E a maioria das pessoas comentou que sim. Então as pessoas, às vezes, a motivação de dar o dízimo é para não pecar, né? Para não estar em pecado. Essa semana eu conversei com um rapaz, e ele está na live, pelo menos ele deu boa noite ali. Eu conversando com o rapaz, ele disse assim, eu me sinto muito constrangido, porque eu me sinto eu estou pecando por não dar o dízimo. Ele perguntou para mim. Eu estou com a situação complicada, eu não tenho como dar o dízimo, e eu tenho que dar o dízimo por causa disso, e eu me sinto mal por eu não conseguir dar o dízimo. E ele disse para mim assim, há um tempo atrás eu dava o dízimo a ponto que eu fazia empréstimo no banco para poder dar o dízimo. Quer dizer, olha o tamanho do peso e constrangimento que é colocado no coração das pessoas. E a palavra de Deus diz para nós que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Nós somos livres, nós temos que ser livres para dar. Nós temos que ser livres. E qual é que é o pensamento? Qual o motivo que nós estamos dando? Nós estamos dando por constrangimento? Que o pastor está nos... Desculpa, não quero usar essa palavra. O sacerdote que está lá na frente, ele está nos constrangendo a dar? Quer dizer, ele está dizendo para ti, cara, dá que tu vai receber. E chega a dizer assim, olha para o irmão que está do teu lado e abençoa a oferta que ele vai dar. Cara, eu já tive numa igreja que foi isso. O cara lá na frente falou isso, dizendo assim, olha e ora pelo irmão para que Deus abençoe essa oferta que ele está dando. Quer dizer, ele está constrangendo a pessoa a dar. Ele não quer simplesmente que a pessoa dê por graça, mas que ele constrange a pessoa. Ou por obrigação, colocando a obrigação das pessoas, e isso que acontece. Aí começa a dar medo, as pessoas ficam com medo, acham que estão pecando por não estar dando dízimo. E como eu já disse, o dízimo é para judeus. Judeus que tem que dar dízimo. Nós não temos que dar dízimo. Nós não estamos na lei. Porque se nós der dízimo, isso eu acho engraçado, porque eles não falam isso. Se nós der dízimo porque nós estamos na lei, o dízimo é da lei. É da lei? Sim, é da lei. Então nós temos que guardar o sábado. Concorda comigo? É da lei. Nós temos que não cortar a barba. É da lei. Nós não podemos cortar o cabelo aqui do lado. É da lei. Se o nosso filho fazer alguma coisa errada, muito errada, sabe o que nós temos que fazer? Matar ele. Tu vai matar teu filho? Não, é da lei. Por que nós temos que cumprir só essa parte da lei? Entende o que eu estou dizendo para vocês? Eles querem que a gente cumpra a lei, dar o dízimo. Mas eles não mandam tu fazer as outras 613 leis. Eu nunca lembro se é 613 ou 632. É 613, né? São 613 leis. Se tu quer cumprir lei, tu tem que cumprir as 613 leis. Não é os 10 mandamentos, como a gente diz. A lei são 10 mandamentos. Não, a lei são 613 mandamentos. 614? Aumentou mais um. Então assim, se nós queremos cumprir a lei, nós temos que cumprir toda a lei. Então, quando a palavra de Deus está dizendo para nós que nós não devemos dar por obrigação, é porque ela não... Ou não podemos dar também por motivo de troca, que a maioria das pessoas fazem. Elas fazem um propósito com Deus dizendo assim, se eu receber tal coisa, eu vou te dar tal coisa. Faça um voto, a gente vê as igrejas falando isso. Faça um voto com Deus. Dá o teu melhor, dá o teu tudo. É isso que a gente vê nas igrejas, que Deus vai te abençoar. Não. E a gente vê as igrejas, dá o teu tudo que tu vai ver o melhor de Deus. Cara, o melhor de Deus já veio há 2000 anos atrás, quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Não é o teu dinheiro, tu não vai comprar Deus com os teus míseros réis aí. Entende? Às vezes as pessoas colocam incute na tua cabeça que tu tem que dar o teu dízimo para te ser abençoado. Não, tu não tem que dar o dízimo para ser abençoado. Tu já foi abençoado, e por tu ter sido abençoado, tu vai ser generoso com a obra de Deus, porque tu quer que outras pessoas recebam a mesma coisa que tu recebeu.
É isso que fala a respeito da palavra, a palavra de Deus diz para nós. Quando nós abrir o nosso bolso, eu brinco com as pessoas que dizem, na hora da oferta, quando a gente diz assim, agora nós vamos fazer uma oferta, o crente parece que tem olho nos dedos, ele enfia a mão no bolso, no meio de um monte de nota, ele acha a nota de 2. É incrível, é incrível. Ele tem 10 notas no bolso, ele enfia na mão no bolso e pega a nota de 2 que tem lá. E tem nota de tudo que é tipo, mas ele pega a nota de 2. Nós somos canguinhas. Eu fiz uma pregação uma vez dizendo que quando nós vamos para a igreja, nós queremos chegar um pouco mais cedo para nós pegar o último banco, para ficar bem longe. E aí quando tu vai no estádio de futebol, onde tu quer ficar? O mais perto possível. Quando tu vai no cinema, tu quer ir no melhor lugar possível. Sempre tu quer estar o mais próximo possível de tudo. E quando a respeito da palavra de Deus, tu quer ficar no limite, tu quer ficar no lugar mais longe. E aí as pessoas, sabe o que as pessoas, uma das perguntas mais normal das pessoas fazerem? O dízimo, eu tenho que dar 10% do líquido ou 10% do bruto? Cara, quando o cara pergunta isso pra mim, eu digo pra ele assim, cara, não dá nada, pelo amor de Deus. Se tu já tá querendo dar o mínimo que tá dentro da lei, não dá nada. Entende? Tu já tá querendo, cara, diminuir o máximo pra dar. Não dá nada, então. Se tu tá com o teu coração doído, se tu tá com o coração triste porque tu não quer dar, então não dá, porque isso vai servir de maldição pra ti. Quando tu vai dar alguma coisa para Deus, dá com amor, dá cara, eu vou dar por causa que Deus já me abençoou. É uma pergunta que eu acho até triste de fazer. Quanto Deus vale para ti? As pessoas dão R$2. É R$2 que Deus vale para ti. O amor que tu tem por Deus vale R$2, é isso? Se tu vai numa pizzaria lá, tu paga R$150 para comer um negócio. Agora quando tu vai contribuir para ajudar alguém ou ajudar na igreja, lá tu dá R$2. Entende? A falta de amor que nós temos pela palavra de Deus, a falta de amor que nós temos por Deus, porque Deus não vale nada para nós, essa é o que eu vejo. As pessoas não querem dar o mínimo possível para Deus. Nós temos o exemplo do Colgate-Palmolive, ele começou dando 10% do que ele ganhava. Colgate-Palmolive é uma marca de creme dental, sabonete, né? Ele dava 10%. Daí ele começou a ganhar tanto, ele disse assim, cara, eu estou ganhando demais, eu vou dar 20%. E aí, cara, eu estou ganhando demais, eu vou dar 30%. Quando ele morreu, ele dava 90% para a igreja e ficava com 10% para ele. Porque ele ganhava tanto que 10% era o suficiente para ele viver. Mas ele tinha aquilo, ele dava não porque ele queria mais, não, ao contrário. E ele estava, cara, eu sou abençoado demais, eu quero dar mais, eu quero dar mais, eu quero dar mais. Eu não preciso de 90%, entende? Eu estou ganhando tanto que eu não preciso de 90%. 80% tá bom. E quando ele chegou no fim da vida, 10%. Ele estava vivendo com 10% do ganho dele. Sabe o que aconteceu com a Colgate-Palmolive agora que ele morreu? Faliu. Os filhos dele não agiram da mesma forma que ele agia. E a marca faliu. Foi comprada por outra empresa. Como nós temos tratado as coisas de Deus? Como nós temos tratado a respeito disso? Entende? Não é o dízimo que nós temos que dar. Como é que está o nosso coração a respeito do amor pelas coisas de Deus? É lógico que é melhor a gente ter uma equiparação, né? Por exemplo, 10%, quando a Bíblia fala para nós que nós deveríamos dar 1/10 do que a gente ganha, é para equiparar. Né? Vamos fazer uma equiparação, é a forma mais correta de fazer. Entende? Por exemplo, um cara que ganha 1.000 vai lá e dá 100. Um cara que ganha 10.000 vai lá e dá 1.000. Qual dos dois deu mais? Nenhum dos dois, os dois deram a mesma coisa. Os dois deram 10%. Essa é uma forma de equiparar. É só isso, 10% é só para equiparar. Mas eu não estou dizendo para ti que tu tem que dar 10%. Entende? A gente vê no Velho Testamento que tem que dar 10%, que na realidade se nós estudar seria 23%. 23,33% que nós deveríamos dar. Mas e o Novo Testamento, o que fala a respeito disso? O Novo Testamento diz para nós que nós devemos dividir. Não é isso que a palavra de Deus diz para nós, que nós temos que dividir com as pessoas? Então, dividir é quanto? 50%. Isso é dividir. Eu tenho que dividir. Eu tenho R$100, eu tenho que ficar com 50
e dá 50. Isso que ele diz. E tem uma passagem... Então, eu ia falar que, tipo, tem passagens que eles davam para os apóstolos dividirem. Então. Os apóstolos, isso, os apóstolos. Essa passagem de dividir, ele está dizendo 50%, 50%. E tem uma hora que ele vai mais longe, ele diz assim, vai e vende tudo. E doa. Então é 100%. E aí as pessoas dizem para nós assim, eu vejo um monte de pessoas botando nos órgãos, o dízimo é coisa de comer, não é que é lavoura. O dízimo é coisa de comer. Gente, existia dinheiro naquela época e o dízimo era dinheiro também. Conforme o que tu ganha, tu tem que dar. Agora, eles vão lá, tu trabalha com lavoura, então tu tem que dar comida. Aquela senhora, ela deu suas moedinhas, ela era pobrezinha. Isso. Ali naquela passagem da viúva ali, ele está dizendo, cara, ela deu... aquilo era todo o tesouro dela, aquelas 2 moedas. Entende? E o outro fala, deu meu dinheiro. Desculpa. Então, como é que nós temos levado a presença de Deus, as nossas doações? Como é que nós temos levado a presença de Deus, a nossa oferta a Deus? Nós aqui como projeto, como ministério, projeto não, nós aqui, que quando eu comecei aqui em Santa Catarina era projeto Restaurar, né? Aí, nós como Ministério Restaurar, nós adotamos que nós não queremos nem usar essa palavra dízimo aqui. Nós não vamos usar a palavra dízimo. Nós vamos contribuir com a obra. Nós vamos fazer ofertas para a obra. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Então, ela serve como uma equiparação. Entre dízimo e oferta, eu quero que vocês entendam o seguinte, o dízimo é um mandamento. E nós temos que prestar fidelidade e obediência a esse mandamento. E quando a gente fala em oferta voluntária, a gente está falando em demonstração de amor ao próximo. Essa é a diferença. O dízimo é uma obrigação para os judeus. E a oferta é uma contribuição voluntária que nós fizemos por amor. Qual a diferença então entre o dízimo e a oferta? Uma coisa nós fizemos por obrigação, necessidade. E a outra simplesmente porque nós nós reconhecemos que Cristo mudou a nossa vida. Que Cristo nos tirou de um charco de lodo, como diz o salmista. E Ele nos deu liberdade, nos deu libertação. O que nós temos feito? Como é que nós temos partilhado com Deus? Como é que tem sido a nossa partilha? Como é que tem sido a nossa comunhão com Deus e com os outros? Entende? Quando a gente está dando dízimo, a gente diz assim, nós estamos dando dízimo para Deus. Não, nós não estamos dando dízimo para Deus. Deus é o dono de tudo, Ele não precisa de nada. O dízimo é para a casa de oração a qual tu está. Se tu está em algum lugar, tu tem que contribuir com aquele lugar, porque eles têm gasto com energia, têm gasto com cadeira, têm gasto com tudo que é tipo de coisa. Ele tem pessoas que trabalham naquele lugar para limpar o local. Tem pessoas que... o sacerdote, ele está à disposição das pessoas. Então, digno é o obreiro do seu trabalho. É isso que nos diz a palavra de Deus. A igreja apostólica era vista como que não tinha pessoas com necessidade. Vocês viram que diz que mudou tudo. As pessoas eram completamente necessitadas. E no momento que entrou a igreja primitiva, as necessidades dos pobres se acabaram. É lógico, eles não precisavam mais sustentar o templo. Eles não precisavam mais sustentar os levitas. Eles não precisavam sustentar mais aquela parafernália toda. E hoje, o que nós temos feito com o dízimo ao qual nós temos recebido? Entende o problema que nós vemos lá em Malaquias 3, que os pastores gostam de pregar, que nós temos que dar, porque senão nós vamos ser amaldiçoados. Ali ele está falando a respeito dos sacerdotes. Que os sacerdotes estavam fazendo mau uso do dinheiro que estava entrando. E aí eles seriam abençoados. Seriam amaldiçoados. Ele estava falando isso. É lógico que no capítulo 1 também ele estava falando a respeito do povo, que o povo não estava dando. Olha a situação que estava. O povo não dava e o dinheiro que entrava era desviado. Entende? Olha, o povo não cumpria e os sacerdotes não cumpriam. Ou seja, o dízimo estava completamente aquém do que era para ser feito. Então, como eu devo dar as minhas contribuições?
Essa é a pergunta que a gente tem. Se eu não dou o dízimo, se o dízimo é uma coisa de judeu, como eu tenho que dar? Nós temos que fazer ofertas voluntárias a Deus. Vamos lá, tu pode pegar, eu quero ler com vocês o 1 Timóteo 6, o versículo 17 e 18. 1 Timóteo 6, 17 e 18. Paulo diz pra gente que nós estamos crucificados com Cristo, né? Então nós não temos mais, nós não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. Se Cristo vive em nós, nada mais é meu. Então tudo que eu tenho é de Cristo. Não é isso? Se Cristo vive em mim, é isso. 1 Timóteo 6, versículo 17 e 18 diz para nós assim, ó. Aos que têm riqueza neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham as suas esperanças nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que dá todas as coisas, e em grande quantidade para o nosso prazer. Mande que façam o bem e sejam ricos de boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros que não têm. Então, ele está falando isso para os ricos. Os ricos têm que estar prontos para partir com aqueles que não têm. Então, nós que temos, nós temos. Olha, quando a gente diz assim, nós somos pobres, quando a Bíblia fala de pobre, é aquela pessoa que não tem o que comer, aquela pessoa que tem necessidade mesmo. Se o povo lá, nós não conhecemos a forma de viver dos judeus, mas os judeus é um povo muito, ou é rico ou é pobre. Então, nós vivemos num país maravilhoso, onde nós temos condição de ganhar e de comer. Olha nós, todos aqui, nós comemos muito bem. Cara, nós comemos, se tu olhar para o povo hebreu lá, tu já viu a comida dos hebreus? Tu olha a comida dos hebreus lá, são coisinhas minúsculas. E nós aqui no Brasil, nos sentamos à mesa ali, cara, com carne, comida, arroz, feijão, um monte de coisa. Nós somos ricos. E a palavra diz para nós que vocês que são ricos devem estar prontos para repartir com quem não tem. Então vamos lá, a igreja, qual o papel da igreja aqui? O papel da igreja é ajudar as pessoas necessitadas. Só que hoje nós estamos vendo que as pessoas estão dando dízimo. A mesma coisa que acontecia lá em Malaquias está acontecendo hoje. Se tu olhar numa igreja, 100 membros, desses 100 membros, 20 dão dízimo. Dos 100, eu não estou falando de membros, estou falando de famílias. De 100 famílias, 20 contribuem com a igreja. E aí aquele dinheiro que entra na igreja, infelizmente ele é mal usado. Ele é usado em 300 coisas, ao invés de ser usado para o objetivo ao qual era para ser feito. Como nós estamos vendo quando nós falamos a respeito do judeu, os judeus, o dinheiro que entrava era para sustentar os levitas, para sustentar aquele monstro que era o templo, e para sustentar os órfãos e viúvas. Quer dizer, sobrava uma porcentagemzinha para os órfãos e viúvas. Quando a igreja entrou, não tinha mais templo. Aí todo o dinheiro que entrava era usado para ajudar os pobres. Ou seja, eles viviam em comunhão. Todo o dinheiro que entrava, os apóstolos pegavam e viviam entre eles em comunhão. E aí todo mundo vivia bem. Então por que nós não fizemos isso hoje? Cara, infelizmente nós não temos como fazer. Vocês teriam confiança em mim de entregar o salário de vocês todo para que eu administrasse? O certo era ser isso. A forma correta de nós viver em comunhão, a forma correta de ser cristão era isso. Todos nós viveríamos sobre os apóstolos, a gente chegaria, pegava o nosso dinheiro, daria para os apóstolos, e os apóstolos nós viveríamos em comunhão. Não estou falando de comunismo, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é comunismo. Comunismo é outra coisa completamente diferente. Mas ninguém passaria necessidade. Já pensou? Aquela pessoa, por exemplo, por que nós fizemos... Eu fiz quase um ano aqui a Quarta Solidária ali na igreja. E tinha gente que chegava lá, cara, enchia de comida.
uma sacola e ia embora. E o último que chegava lá não tinha o que comer. Nós somos assim. Por que que quando tem uma igreja, algum local que está dando cesta básica, a gente vai lá e pega 2, 3 cestas básicas? E tem gente que fica com necessidade. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Nós não devemos ser dessa forma. Nós devemos repartir. Aquela pregação que eu costumo dizer para as pessoas, que tem uma igreja aí, que eu não vou falar o nome, mas é uma coisa universal, dizia que o testemunho deles era assim, ó, antes eu não tinha nada, hoje eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquele outro. E quando a gente vê os apóstolos dizendo, eles dizem assim, ó, antes eu tinha alguma coisa, agora eu não tenho nada. Eu vendi tudo e reparti com os irmãos. Isso é a palavra de Deus. Então, se nós olharmos para dentro de nós e nós resolvermos entregar tudo para Deus, de agora em diante eu vou entregar tudo para Deus, mais nada é meu. Porque a única coisa que eu estou dizendo é assim, a minha vida não me pertence mais, ela pertence a Deus. Eu quero fazer totalmente a vontade de Deus. E quando eu faço isso, eu paro de fazer conta. Entende? Não existe mais o 10% do bruto ou 10% do líquido. Por quê? Porque tudo é de Deus. E quando eu digo que tudo é de Deus, é uma coisa maior, é uma coisa muito maior. As contribuições, elas são ofertas totalmente livres. E o que eu quero dizer para vocês é que todo o dinheiro, quando eu coloco a minha vida na presença de Deus, todo esse dinheiro ele vira dízimo para Deus. Entende? Então vamos lá, eu estou ofertando tudo para Deus, ou seja, quando eu oferto tudo para Deus, eu quero dizer para vocês assim, quando eu estou pagando a escola do meu filho, eu estou fazendo isso para Deus, eu estou dizimando para Deus. Que nem hoje aqui, eu fui lá no mercado lá e comprei coisa para nós comer, porque nós vamos ter a ceia. Eu comprei coisa para nós comer e depois cada um vai dar um valor e a gente vai dividir e vai comer todo mundo junto. Isso é dízimo para Deus, entende? Quando a gente sentar na volta da mesa ali e todo mundo comer junto, isso é oferta para Deus. Isso é isso que nós temos que entender. O dízimo não é tu tirar 10% do teu salário e dar na igreja, não. O dízimo é nós vivermos para Deus, nós fazer as coisas para Deus. Quando a gente pagar a escola do filho, nós estamos dizendo que é para Deus. Quando nós estamos ajudando uma pessoa, é para Deus. Quando a gente está dando um valor na igreja, é para Deus. Quando nós estamos alimentando alguém na rua, é para Deus. Tudo é para Deus. Isso é nós dizermos que nós somos totalmente dependentes de Deus. Entende o que é isso? É uma coisa muito mais profunda do que tu possa dizer que, cara, eu dar 10% para Deus, eu estou dando dízimo. Não, tu não está dando dízimo. Tu está ajudando a obra de Cristo a crescer. É isso que tu está fazendo. Agora a tua vida tu entrega para Deus. 100% da tua vida tu entrega para Deus. Então quando tu entrega de verdade o 100% para Deus, todo o teu salário ele é usado para Deus, para o bem de Deus. Ou seja, nós estamos fazendo tudo o que nós estamos fazendo é para o crescimento da obra de Deus. Inclusive, como eu disse para vocês aqui, que nós lemos lá em Deuteronômios, que ele dizia assim, vão lá e comprem e comam à vontade. Isso é dízimo. Entende? Nós nos reunirmos e comer, isso nós estamos fazendo oferta para Deus, nós estamos dizimando para Deus. É lógico que nós temos que cumprir um orçamento. Ontem eu conversando lá com vocês lá na casa, né? Nós temos um orçamento que nós temos que pagar o aluguel, nós temos que pagar a luz, nós temos que pagar. Por isso que é importante nós fazermos, por exemplo, vou contribuir com a obra de Deus. Então eu pegar um valor e colocar uma meta na minha vida, uma meta para eu ser fiel, para mostrar fidelidade a Deus. É isso, por isso que eu digo para vocês, as primícias, quando ele fala para a gente, é a gente dizer isso. Cara, eu vou dar, vamos botar os 10%. Eu vou dar 10% de contribuição e de oferta para o reino de Deus todos os meses. Esses 10% eu tenho que tirar antes de tudo. Sabe por quê? Porque se eu não tirar antes de tudo, eu não vou tirar. Por quê? Porque vai acontecer alguma coisa e eu vou tirar. Quem é que vai perder? Tem uma história de uma criança que o pai dela deu R$2 para ela e disse assim, filho, toma esses R$2. Um é para te dar na igreja
de dízimo e outro é para te comprar um picolé e tu comer. E ele saiu correndo e brincando e deu e tropicou e caiu e R$1 caiu no bueiro e ele não conseguia pegar. E ele disse assim, nossa, perdi o dinheiro de Deus. Entende? Ele não perdeu o dinheiro do picolé. O dinheiro do picolé estava ali. E não é isso exatamente o que nós fizemos hoje? Nós estamos bem, estamos tranquilos. Dá algum problema, qual é o dinheiro que nós tiramos? O de Deus. Por isso que tem que ser as primícias, primeira coisa que faz. Isso. Por quê? Porque se nós não fizermos isso, o primeiro problema que tiver, adoeceu, nós precisamos comprar o remédio. O que eu faço? Tiro o dinheiro do dízimo. Tiro o dinheiro da contribuição da igreja. Entende? Por isso, e aí nós estamos mostrando isso, fidelidade para Deus. Se por acaso, e eu coloquei essa semana lá uma frase do Paul Washer, né? Se tu... Tenta me ajuda a lembrar, cara, Josi. Vou olhar aqui. Me ajuda a lembrar. Eu tenho uma dificuldade, eu vou falando aqui, a Josi vai achar ali qual é que é a frase que nós colocamos. Quando eu tirar um valor do bolso e esse valor for agradável, chegar com cheiro agradável na presença de Deus, Deus vai se alegrar. Agora, se não for assim, ele não vai se alegrar. Como é que é a frase? Do chefe? Oi? O do chefe, aquela? Isso. Vai e ofereça ao seu chefe o que você oferece a Deus, e veja quanto tempo você durará. Ofereça até mesmo aos seus amigos o que você oferece a Deus, e veja quanto tempo vocês ainda serão amigos. Ofereça à sua família o que você oferece a Deus, e veja por quanto tempo você terá uma família. Entendeu? Se tu agir na tua empresa como tu age com Deus, quanto tempo tu vai continuar trabalhando na empresa? Se eu tratar a empresa com o mesmo afinco que eu trato Deus, eu vou continuar empregado? Não vou. Porque eu sou relapso com Deus. Infelizmente isso é uma tristeza. Então o que eu gostaria que vocês olhassem para nós, para Cristo, e pensar da seguinte forma. Eu não estou dando dinheiro porque eu sou bonzinho, mas eu estou dando dinheiro porque Cristo se sacrificou por mim. Eu estou simplesmente sendo agradecido pelo que Ele fez por mim. Eu não estou entregando para Ele para que Ele faça algo para mim, mas eu estou devolvendo, eu estou agradecendo algo que Ele já fez por mim. Então quando eu pego um valor no bolso, eu não estou dando dinheiro para a igreja, para o crescimento da obra, pensando assim, vou dar para receber. Não. Cara, eu estou contribuindo com a obra porque Cristo me alcançou um dia. Vocês pararam para pensar que hoje nós estamos aqui porque há alguns anos atrás teve alguém que doou e trouxe o Evangelho para o Brasil? Porque se não tivesse vindo os batistas do norte lá para trazer o Evangelho aqui para... Batista do Sul, né? Desculpa. Se os batistas do Sul não tivessem vindo para cá trazer o Evangelho, nós não conheceríamos o Evangelho. E foi pessoas que investiram para isso. Então, quando a gente dá um valor para contribuir, nós estamos dando para o crescimento do Evangelho, para abençoar missionários, para abençoar famílias de pastores que estão trabalhando na obra, para abençoar pobres que estão necessitados. Então, é para isso que nós estamos fazendo. Quando eu entrego, é para agradecer o que já foi feito, não o que Ele vai fazer. Quando eu entrego, não é para que eu me aproxime mais de Deus, mas Deus já se aproximou de mim há muito tempo atrás. Lá no Calvário, há 2000 anos atrás. Duas pessoas entregam o mesmo valor na igreja. Vamos dizer, duas pessoas foram lá e entregaram R$100. Deram R$100, duas pessoas. Uma deu na esperança de receber em troca. E outra deu, cara, Deus me abençoou demais, eu vou dar R$100. Qual dessas duas pessoas tu acha que o aroma vai chegar a soar suave às narinas de Deus? Qual dessas duas pessoas vão ser vistas como Caim e qual das duas vão ser vistas como Abel? Então eu gostaria que vocês, quando fosse fazer uma oferta, quando vocês fossem fazer alguma contribuição para a obra de Deus, faça com amor. Faça por gratidão, não por medo, não por necessidade, não por nada. Quero dizer para vocês o seguinte, se vocês estão fazendo por medo, se vocês estão fazendo por necessidade, não o façam, porque isso vai servir de maldição na vida de vocês. Não dê nada, é muito melhor que vocês não dê nada
do que dar alguma coisa com segunda intenção. A palavra de Deus diz para nós no livro de Coríntios, se tu der com segunda intenção, muito melhor te seria tu não ter dado, porque isso vai servir de maldição para a tua vida. Deus não abençoa as pessoas gananciosas. Então, tu tá dando dinheiro para receber? Cara, não dá. Para de dar. Eu costumo dizer assim, tu quer dinheiro? Vai estudar. Estuda. E junta dinheiro, cara. Junta dinheiro mesmo. De verdade. Não vai para a igreja fazer negócio com Deus. Vai trabalhar. Vai estudar. E aí tu vai ganhar dinheiro. Deus não é bolsa de valores. Bolsa. Bolsa é diferente. Pior é ganhar boa. A gente pega lá o dinheirinho e investe. Investe teu dinheiro. Não, tu não está investindo dinheiro, querido. Deus não é banco para tu estar investindo. Uma vez uma pessoa chegou na igreja e pediu para mim assim, o senhor consegue 20 reais para mim se tu for na instituição errada. Aqui a gente dá oração. Dinheiro é lá no banco. Tu tem que ir na indicação, né, no lugar também certo. Tem um problema de cosmovisão, né? Que as pessoas veem assim. E é muito comum a gente às vezes cair nesse engano de que tal coisa vai acontecer na minha vida e vai mudar tudo. Tipo, vou terminar a faculdade, vou casar, vou fazer tal coisa, vou ficar rico e vai mudar muita coisa. E não vai mudar. A palavra de Deus diz pra gente que a gente já é mais que vencedor, então ela pode até mudar em algum sentido, mas não mudar de a gente nascer de novo. Porque a gente já nasceu de novo. Não tem como mudar. Não tem como dar aquela mudança. O problema é que eu até estava conversando. Tem 5 minutos a mais que eu comecei na música depois, Josi. Tem 5 minutos a mais. Falando desse tempo já. Já tá usado. Então, gente, infelizmente, se cair a live do Instagram, entre no Facebook lá, que ela, com 1 hora ela cai, tá? Então, eu vou demorar mais uns 10 minutinhos ainda. Então, assim, pode ser que um dia tu dê tudo. Entende? É isso que eu queria que tu fizesse. Que a gente dê tudo. Não só o dinheiro. A gente deu o tempo da gente, a gente deu o nosso serviço, a gente dê a nossa profissão, a gente faça dar tudo para Deus. Se a gente obrigasse o filho da gente a nos amar, será que seria um amor verdadeiro? E a mesma coisa quando a gente começa a fazer as coisas por decreto. Eu vou dar o dízimo porque Deus decretou. Eu vou dar o dízimo porque eu tenho medo de pecar. Eu tenho medo de não dar. Eu vou dar o dízimo para receber de volta. Eu vou dar o dízimo por ganância. Muito melhor é que tu não dê. Nós amamos a verdade de Cristo. É por isso que nós damos. Nós amamos o que Ele fez por nós. Nós amamos o compromisso que Ele teve conosco, que nós temos que ter esse compromisso de volta com Ele. Nós amamos a liberdade que Ele nos deu. Nós amamos o amor que Ele nos deu. E a gente coloca a nossa vida à disposição dEle. Não vamos dar o dízimo por regra. Não vamos dar o dízimo, não, desculpa. Não vamos dar as nossas contribuições por regra. Não vamos dar as nossas contribuições porque há uma lei. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, nós temos que ser generosos. Nós temos que entender que a obra é generosidade. É isso que nós temos que fazer. E a regra e nós não temos que seguir uma regra. Aí para nós entender o que fala lá em 2 Coríntios 9:10 diz assim, Deus dá a semente para quem semeia e o pão para comer. Também dará a vocês toda a semente que vocês precisam. Ele fará com que vocês cresçam e dê uma grande colheita com o resultado da generosidade de vocês. Então tudo que nós recebemos é de acordo com a generosidade ao qual nós temos. Paulo orienta os cristãos em Coríntios a importância de contribuir com as obras de Deus. Eu conversando esses dias no fórum, as pessoas disseram assim, Deus não manda que nós não tem lugar, me mostra na Bíblia o lugar onde Cristo diz que quer dinheiro. Me mostra um lugar na Bíblia onde os apóstolos dizem que quer dinheiro. Eu disse para ele assim, meu querido, por que será que Cristo tinha um tesoureiro? Ele não pedia dinheiro. Ele tinha tesoureiro para quê, querido? Entende? É uma coisa. E Paulo quando dizia assim, eu vou domingo aí, mas eu não quero que vocês peçam dinheiro. Peçam dinheiro antes, para quando eu chegar domingo eu não precisar fazer isso. Entende? Então a obra de Deus precisa de dinheiro. Ela precisa ser financiada. E nós estamos aqui para financiar. Não só vocês, tá? Não só as pessoas que estão ouvindo na live, não só as pessoas que estão aqui, inclusive os sacerdotes.
inclusive as pessoas que estão à frente da obra. Nós temos que ser fiéis a Deus, generosos. É isso que a palavra diz para nós. Nós temos que fazer algo voluntário e assim vai ser frutificado. Nós simplesmente por agradecimento a Deus. Isso vai frutificar cada vez mais. Então, vai e coloca o teu coração na tua oferta. É isso que Deus diz para nós. Quando nós nos tornamos, isso mostra que nós nos tornamos fiéis. Quando nós abençoamos a obra. Quando nós acreditamos no lugar que nós estamos vindo. Se tu não acredita no lugar que tu está, tem uma pessoa que um tempo atrás eu pedi um valor para ela, para a gente fazer uma obra. E ela pegou e deu aquele valor. Ela disse, não, eu vou dar esse valor. Aí, porque eu vejo que essa obra é importante. Se tu está dando o valor porque a obra tal é importante, e tu não dá na igreja que está fazendo a obra, é porque tu não confia na igreja. Se tu não confia na igreja que tu está, meu querido, sai fora. Sai fora. A palavra de Deus diz para nós que todas as pessoas pegavam suas ofertas e depositavam nos pés dos apóstolos. E eles faziam o que melhor seria. Se tu não tem condição, se tu não acredita no líder que tu tem, vai embora. Vai para outro lugar. Por exemplo, nós estamos aqui no Ministério Restaurar. Se tu não acredita em mim, se tu não acredita nessa instituição, Ministério Restaurar, e não dá o dízimo por causa que tu não sabe o que vai ser feito, cara, vai e procura uma igreja que tu acredite e deposita o teu valor lá. É isso que Deus manda que nós façamos. Nós devemos dar, porque com o dízimo que com a oferta e com a... É difícil a gente se livrar dessa palavra, né? Com a contribuição e a oferta que a gente dá, essa casa de oração vai fazer o melhor que puder. A ponto que as pessoas que estão congregando já aqui conosco, eu montei um grupo e esse grupo a gente coloca a prestação de conta. Entrou tanto, foi feito tanto e tudo o mais transparente possível, porque é isso que deve fazer. E é isso que eu acredito que os apóstolos faziam. Então, nós precisamos manter a obra de Cristo. Nós temos que, como eu falei, financiar missionários. Nós temos que fazer a obra, nós temos que ajudar famílias. E isso, ao contrário do que as igrejas têm feito. Porque a igreja arrecada o dízimo, a igreja arrecada a oferta, e quando tem uma família necessitada, o que a igreja faz? Pede para os irmãos doar. Não é isso que a igreja tem que fazer. Se tu está dando o teu dízimo, tu está dando a tua oferta, a igreja vai lá e cumpre e cobre as necessidades dessas pessoas. Agora, se ela está prestando conta lá e dizendo para ti, cara, eu estou fazendo isso, isso e isso, e não está sobrando, e o fulano de tal lá está necessitado, o que nós podemos fazer? Nós fizemos isso na última ceia aqui. Na última ceia, nós fizemos, as pessoas deram a contribuição, e no fim da ceia nós conversamos a respeito de uma pessoa que estava necessitada. Nós fizemos uma vaquinha entre nós e arrecadamos R$400 e doamos para essa pessoa. Mas as pessoas que estavam aqui sabiam que o dinheiro que nós tínhamos, nós não tínhamos como ajudar. Mas no momento que nós tivermos, que essa casa de oração tiver, ela não vai pedir, ela vai ajudar. Entende? Amém. É isso que vai fazer. Nós estamos aqui para abençoar as pessoas e não para arrecadar dinheiro. Se nós pararmos para pensar, Davi, você sabe quanto Davi doou para a construção do templo? Se fosse nos dinheiro de hoje, 60 bilhões de dólares. Esse foi o valor que Davi deu. Eu não quero que vocês pensem no valor que Davi deu, tá? Eu quero que vocês esqueçam esse valor. Mas eu quero que vocês imitem ele no amor que ele tinha pela obra de Deus. Imagina, tu dar 60 bilhões de dólares. Ele não tinha amor ao dinheiro. Ele tinha amor à obra de Deus. Então, quando nós fizermos uma oferta para Deus, quando nós contribuirmos com a obra de Deus, que seja um aroma agradável a Deus, não por necessidade, não por constrangimento, não porque é uma lei, mas porque eu sou grato pelo que Ele fez.
Eu sou grato pelo que Ele transformou a minha vida. Eu quero ser fiel a Ele. E todos os dias da minha vida eu vou fazer a vontade dEle. Então a pergunta foi, o cristão deve dar dízimo? Não, o cristão não deve dar dízimo. Dízimo, quem tem que dar é judeu. O cristão, ele dá contribuição generosa e amorosa para que a obra de Cristo cresça. Qual a porcentagem? Tu vai perguntar para mim. Eu não sei. Cada um deixa eu ver se eu acho aqui para nós, capítulo 9, versículo 6, 7. Deixa eu achar aqui. Diz assim para nós, ó. Acha para mim, Léo. Se eu ficar achando aqui, procurando aqui, eu vou perder. Coríntios 9, versículo 6, 7. 1 Coríntios. Achei. Lembre-se disso. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza e nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que o necessário, para fazer todo tipo de boa obra. Como dizem as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Então, quando a gente começa a dar a Deus com generosidade, Ele dá muito mais para que nós possamos ajudar muito mais. Que nós possamos colocar isso como uma verdade na vida da gente. Que nós possamos ter o entendimento disso e fazer a vontade de Deus de verdade. Espero que eu tenha sido... Eu tive que atropelar para conseguir tentar fazer em 1 hora. Acabou já a live no Instagram. Então, eu gostaria que vocês pensassem nisso que nós falamos. E a igreja a qual tu está, seja fiel a essa igreja. Se tu não confia nos teus pastores, se tu não confia nas pessoas que estão à frente de ti para dar o dízimo, troca de igreja. Vai para um lugar onde tu confie e abençoa a obra de Deus com toda a tua força. Amém? Nós possamos fazer isso. Vamos louvar mais uma vez a Deus? Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça que está meu coração, e que a cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado. Pois pra te adorar foi que eu
depois de tudo que eu falei, eu quero que vocês entendam. O Ministério Restaurar tem como pensamento que o culto é o lugar da gente falar de Deus. Então nós falamos de Deus. Ao contrário, se alguém pensa, no momento que a gente termina a live, o culto termina junto, tá? Nós não fizemos pedidos de contribuições no culto. O culto foi feito para a gente cultuar a Deus. Nós fizemos depois, durante a ceia, quando nós fizemos a ceia, agora nós vamos sair daqui e vamos fazer a ceia lá dentro. E lá nós vamos fazer a ceia mesmo, a ceia como um alimento. Nós vamos nos alimentar e vamos repartir do pão. E ali a gente dá oportunidade para quem quer contribuir. Essa é a realidade. Nós fizemos assim, e só uma vez por mês. Uma vez por mês nós fizemos a arrecadação das contribuições. Aí, o Ministério Restaurar, enquanto nós estivermos à frente disso, enquanto é o nosso pensamento isso, que não é lugar de cultuar a Deus, é cultuar a Deus. Quando a gente quer contribuir com a palavra de Deus, a gente contribui, não durante o culto. Então, esse é um jeito que o Ministério Restaurar vai agir. Enquanto nós estivermos à frente, enquanto nós estivermos com esse pensamento, que Deus abençoe e que nos mantenha por muitos e muitos tempos na presença de Deus dessa forma. Amém. Então, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Foi um prazer tê-los conosco na live. Eu estava olhando aqui, nós tivemos 63 compartilhamentos. 63 compartilhamentos. Então, as pessoas gostaram do que foi falado aqui. Se falaram que não é para tirar dinheiro de mim, essa eu gostei. Foi? Não. Então, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. É maravilhoso ter vocês. Eu estava olhando, sempre teve bastante pessoas na live aqui, eu acho. No Instagram, não sei se tinha bastante pessoas também, mas no Facebook tinha bastante pessoas. Então, que Deus abençoe a nossa vida. Agora nós vamos fazer a nossa ceia lá dentro, graças a Deus. E no mês que vem, se você quiser participar conosco, manda um recadinho. Manda um recadinho assim, eu quero participar junto da ceia. E aí nós vamos, como nós estamos em período de pandemia, não pode ter muita gente também, né? Eu vou calar a boca, né? Parar de falar. Eu vou falar. Então, vamos fazer uma oração final. A Josi faz uma oração e assim a gente encerra o nosso culto. Estarmos aqui reunidos, cultuando, Senhor, adorando a Ti, que é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Sim. Pai, que estejamos cada dia mais dispostos a aprender de Ti, Pai, a conhecer a Tua palavra de verdade, a conhecer a Ti, Senhor, não só de ouvir falar, mas poder andar contigo diariamente. Que tudo, Senhor, que nós temos e somos seja, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Que a gente possa entender, Senhor, a real intenção de ofertar, seja o nosso dinheiro, seja o nosso tempo, que seja tudo para o crescimento do Teu reino, Senhor, e não querendo buscar bênçãos, porque a maior bênção que nós podíamos ter, nós já recebemos Amém. de Ti, Pai. Amém. Nos dê uma boa semana, que a gente possa, Senhor, durante essa semana, diariamente, onde quer que a gente esteja, honrar a Ti, Senhor, e glorificar a Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês em casa, todos aqui. Fiquem na paz, que Deus abençoe.